Você já ouviu falar de agorafobia? Acho que é assim que se pronuncia, né? Agorafobia. Ágora é uma palavra grega, um radical grego, né? Que significa lugares abertos, e a fobia, né? O medo de lugares abertos seria mais ou menos isso, apesar que o significado hoje é muito mais amplo, tá? Ele é um distúrbio citado naquele manual de doenças psiquiátricas, eu acho que se chama CID, né? Um código de não sei das quantas, depois eu vejo e coloco aqui para vocês. Enfim, os psiquiatras adoram dar nome àquilo que nós sentimos, né? A todas as nossas abstrações, nossos pensamentos, sentimentos, emoções. É tão legal, né? Eles classificam tudo e aí eles arrumam um remedinho para tudo. Só que o remedinho não muda muito, né? Eles fazem uma combinação das poucas medicações que eles têm e fazem você engolir esses medicamentos. Olha só, que coisa boa, né? E aí você acha assim, puxa, como eles entendem, olha, ele me diagnosticou, ele falou que eu tenho agorafobia, ele falou que eu tenho sim transtorno de pânico, que eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, transtorno bipolar, depressão. Que gênio! Meu Deus! Gente, vamos então falar um pouco sobre isso, porque tinha um comentário aí de um querido amiguinho nosso, né, que falou que tem síndrome do pânico. E como eu falo que os sintomas da síndrome do pânico, né, são sintomas. Então, nós temos sintomas que são gerados por um modo de pensar, um modo de sentir, são gerados pelo medo, né, que nós temos da vida, enfim. E ele falou, não, mas são os sintomas que geram o pânico. Então, ele falou assim que a taquicardia, a falta de ar, isso que gera pânico nele. Então, amiguinho, eu até respondi para você no comentário, eu entendo isso que você está falando. Os sintomas do pânico geram mais pânico. Então, seria assim, o medo gera cada vez mais medo, né? Então, você tem medo de sentir medo. É uma coisa louca assim, né? Então, a agorafobia seria assim, você começa a evitar lugares nos quais você já pode ter tido uma crise de pânico. Não é? Nossa, eu tive crise de pânico dentro do shopping. Eu não posso entrar no shopping, eu não consigo, eu não me sinto bem, ou em qualquer outro lugar, enfim. Então você começa a evitar também lugares, por exemplo, no meio do trânsito acontece isso, né? E aí você fica com aquela sensação, gente, eu não tenho para onde ir, eu não tenho para onde escapar. E entrar num avião, então, se eu tiver uma crise de pânico dentro do avião, o que eu faço? Dentro do ônibus ou no meio da rua, enfim. E eu tenho muitos clientes, muita gente, a gente conversa sobre isso e realmente isso acontece bastante. Você começa a ficar com medo de sair de casa, né? Medo de ir a determinados lugares, a estar vivenciando determinadas situações. Isso é agorafobia. Agorafobia, tá? Eu quero que vocês percebam o seguinte, tudo são sintomas, doenças são sintomas, dentro da visão transpessoal. A visão médica é outra coisa. Né? A medicina materialista, a psiquiatria, ela trata sintomas, meus queridos. Então, se vocês continuarem tratando sintomas, vocês vão continuar com a causa, com a raiz do problema. Sabe uma coisa assim, você tem uma erva daninha, né, no meio de um jardim bonito. Aí você fala assim, caramba, deixa eu cortar aqui que ela está crescendo. Quando você poda, ela fica mais forte, ela cresce mais. Você já vivenciou isso? Eu tenho uma casa com um jardim enorme, um gramado enorme. E às vezes eu fico irritadinha, né? Eu falo assim, eu vou arrancar essa coisinha aqui dessa grama bonita. Aí eu puxo, não sai a raiz. Sabe o que acontece? Ela cresce mais forte. Então é isso que a medicação faz. Povão, vamos despertar? Chega de agorafobia, chega de
transtorno de pânico, chega de tratar sintomas e de dar nomes aos nossos pensamentos, sentimentos, ao nosso mundo de abstração. O que a medicina materialista e a psiquiatria, né, que é uma área da medicina, não conseguem fazer é a abordagem dos pensamentos e sentimentos e emoções daquilo que é abstrato. Então, eles precisam materializar, não é? Então, eles tratam os sintomas que são materializados, não é? Óbvio, meu coração está acelerado, estou com uma tremenda dor de barriga, de medo, estou com tremedeira, meus olhos, minhas pupilas dilataram, enfim, estou passando mal. Meu corpo sente. E quem é que faz sentir tudo isso? Qual é a causa? Lembrem-se, meus queridos, nós ativamos o nosso sistema nervoso, ele obedece aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. Então, o nosso sistema nervoso acha que está numa situação de perigo. Aí ele libera alguns hormônios, amigo que me escreveu, e esses hormônios detonam esses sintomas, entendeu? Então, os sintomas, eles surgem, se vocês começarem a entender um pouquinho mais de endocrinologia, né, do sistema endócrino, da liberação dos hormônios, do sistema nervoso, vocês vão entender que quem comanda tudo isso é a nossa cabecinha, é o nosso cérebro, glândula pineal, tá? Enfim, você quer se curar? Você tá afim mesmo? Para de se focar nos sintomas. Vamos às causas? Até a próxima. Namastê, seja amor.